Salve nação, saudações rubro-negras. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cartão Vermelho e Preto. Eu me chamo Felipe e hoje a gente vai fazer aquele vídeo chato que a gente não gosta de fazer, não gosta de assistir, que é falar sobre uma derrota do Flamengo. O Flamengo acabou de perder para o Santos por 1-0, gol do Neymar. E que partida péssima que fez o Flamengo hoje. Uma partida muito ruim, muitos erros individuais. Eu não sei o que acontece com o Flamengo. O Flamengo tem uma mania de quando vai jogar fora de casa, eu não sei se. Eu acho que você já deve ter percebido isso. Tem jogos que o Flamengo vai pra cima, joga pra caramba, parece que tá com vontade, e tem jogos que parece que o Flamengo morre. Parece que o Flamengo simplesmente não tá afim. A impressão que dá é que não tá afim. Essa é a impressão que fica. E hoje foi um desses jogos onde a gente teve muito erro individual. É óbvio que os jogadores do Santos vieram para fazer um jogo, jogar mesmo, um jogo da vida, assim, né? Um grande jogo. Sabiam que ia jogar contra o Flamengo, que é um time que geralmente os times já tem uma mobilização diferente. E hoje ainda tinha uma outra questão, que é o fato do Santos estar numa condição difícil, saber que vai pegar um time difícil de vencer, então realmente existe uma mobilização maior. Mas, cara, muito erro individual dentro do Flamengo. Se for pegar de trás para frente, o Wesley, muitos erros, não conseguiu passar nenhuma vez pelo lateral do Santos, que eu vou pegar o nome dele aqui, eu esqueci agora, o Souza. Ele perdeu todas as passadas pelo Souza, o Wesley perdeu todas, né? E assim, constrangedor, sabe? Teve uma hora ali que o Wesley dá um toquezinho assim, quase perde a bola, um toque meio, sabe, assim, parece sem vontade, não dá pra entender. Léo Ortiz, muito erro também, muito erro. Que eu me lembro, pelo menos uns 3 erros individuais, né? Assim, de perder posse de bola, gerar contra-ataque, enfim. E aí, Danilo, Varela, o Danilo acabou saindo também ali no final do primeiro tempo, né? Eu esperava que ele fosse entrar com o Léo Ortiz e o Léo Pereira, mas não, acabou que o Danilo veio jogando. Já imaginava o Varela na esquerda também. Varela não fez uma partida tão mal. Enfim, até que jogou bem o Varela. O Alan também, na minha opinião, não fez uma partida tão mal, nem o Jorginho. Apesar de eu lembro de ter visto pelo menos um erro do Jorginho ali. Agora, o Luiz Araújo, mais ou menos também, não foi uma partida tão ruim. Só que Arrascaeta, Bruno Henrique. O Bruno Henrique, na minha opinião, fez até uma boa partida. Mas o Arrascaeta, em alguns momentos ali, muito mal também. Foi ele que teve o erro onde gerou o gol do Santos, né? E aí, antes da gente falar da questão do gol, o Felipe, ele foi fazer umas trocas ali que, sinceramente, eu não entendi. Primeiro, a gente teve aquele lance bizarro aonde o Brazão, o goleiro do Santos, ele simplesmente dá uma solada no Bruno Henrique, ele sola o Bruno Henrique, e ele se taca no chão, finge que ele sofreu uma falta. O Bruno Henrique toma um cartão amarelo e tá fora do próximo jogo contra o Fluminense. Isso pra mim foi a coisa mais bizarra que teve durante a partida, assim, foi bizonho, né? Sem contar os erros que o Flamengo teve, assim, que foram absurdos. E aí o Felipe foi fazer uma troca, ele coloca o Wallace no lugar do Bruno Henrique, sendo que eu teria colocado o Wallace no lugar do Plata e deixado o Wallace na frente, porque o Plata tava morto, o Plata tava destruído, o Plata correu o jogo inteiro. Sabe, ele não fez uma má partida, mas ele correu demais, assim, tava nítido que ele tava cansado. E o Bruno Henrique já tava suspenso, já não ia jogar o próximo jogo. Então eu deixava o Bruno Henrique até o final. Então aí eu não entendi o que o Felipe quis fazer. Quando entrou o Cebolinha também, quem entrou também? O Cebolinha, nossa, o Cebolinha parece que ele nem entrou no jogo, a impressão que dá é que ele nem entrou no jogo, porque eu sinceramente não consigo lembrar de um lance do Cebolinha na partida. O De La Cruz, além de entrar frio, dando muito vacilo, errando demais também. Enfim, o único lance bom do De La Cruz foi a falta que ele bateu, que foi até mais ou menos bem batida, mas enfim, não gerou nada também. Mas também não entrou bem na partida. E o Juninho entra no final ali pra tentar resolver alguma coisa, buscar um gol e não vai resolver. Não vai. Entendeu? Não adianta colocar o Juninho numa condição dessa assim no final do jogo. Vai lá, tenta aí alguma coisa.
E aí o cara não resolve, só piora a situação do cara perante a torcida, perante a contratação dele, né? Que passa a ser mais contestada ainda. As pessoas vão pegar mais no pé ainda do Boto, do Felipe. Pô, porque trouxe esse cara? Pô, o cara ainda não faz nada, que não sei o quê. Enfim, o Wallace Ian também não resolveu nada. Apesar de ter entrado bem, né? Como ele vem sempre entrando. E teve um lance ali do Wallace Ian também na linha de fundo, que ele dá um toque pro meio e não tem ninguém pra empurrar aquela bola pro gol. Cara, assim, foi uma daquelas partidas que você fica nervoso de assistir. Você fica, pelo amor de Deus, cara, alguém faz alguma coisa. Alguém acerta um passe. Alguém, sabe, para de errar, para de fazer isso, para de tentar isso, tá dando errado. Sabe, e, enfim, eu não sei o que acontece. Felipe mexe ali, o time vira um Frankenstein, fica pior no segundo tempo, o rendimento cai de maneira absurda. Apesar que o Flamengo no final ali deu uma sufocada, mas é porque tinha acabado de sofrer o gol, né? Enfim. E o final também, vou ser bem sincero, aquele final ali de todo mundo ali indo abraçar o Neymar. Ah, parabéns, Neymar, nossa, não sei o que, você fez um jogão, sabe? Tipo, sério. Pô, a torcida já tá pé da vida, porque acabou de ter uma derrota dessa, aí vai lá ficar cumprimentando o cara, não sei o quê. Vai no vestiário, entendeu? Fala com o cara no vestiário, sabe? Acho que tem um pouco de tato também, sabe? Às vezes isso é um pouco chato, né? Enfim. E, cara, assim, eu não tenho nem muito pra falar sobre isso, não. Arbitragem muito caseira, muito ruim também, não tô falando... Teve um erro grotesco, com exceção desse cartão do Bruno Henrique, não foi uma arbitragem que teve erros grotescos, mas, tipo, muito, assim, uma arbitragem caseira. Marcando muita falta a favor do Santos também, mas enfim. Normal do futebol brasileiro. Não conheci esse árbitro, não lembro de ter visto nenhum jogo dele. Acredito que ele não deva ser um árbitro com experiência em Série A, porque eu sinceramente não lembro de vê-lo aí nos jogos, enfim. E mais uma vez, uma partida daquelas que o Flamengo não dá pra entender o que acontece com o Flamengo. O Flamengo simplesmente faz um jogo excelente contra o São Paulo, uma mega partida, e entrega esse jogo asqueroso contra o Santos. Eu não sei se é a questão, não estou diante da minha torcida que vai ficar me enchendo o saco, me cobrando, me vaiando. Não sei se isso é o que faz o Flamengo dar essa rateada, sabe? Essa diminuída no ritmo. Cara, quanto erro individual, cara. Quanto erro individual. Wesley mal pra cacete. Joga o Varela pra direita, tira o Wesley, bota o Vinha, faz alguma coisa que seja efetiva pra que corrija esses erros. Sabe? Eu acho que o Felipe mandou mal nas substituições hoje, né? E, desculpa a minha dicção, eu fico pensando ao mesmo tempo, falando, dá embaralho todo. E assim, cara, sinceramente, sei lá, eu sinceramente nem sei mais o que falar. O Flamengo tem esse problema, não é de hoje. Vai jogar fora de casa. Não sei se é uma soberba de achar que o jogo já tá ganho. Não sei se é cansaço, a gente não consegue entender. O Flamengo vai pra jogar fora de casa e faz esse tipo de partida que é simplesmente asquerosa, né? Enfim, não vou ficar me estendendo muito não, só dizer que não vou nem ver nada de notícia hoje não. Tenho que me preparar pra dormir aqui, tá um pouco tarde. E amanhã a gente volta aí com mais notícias, falar um pouco mais sobre esse jogo, e é uma partida pra esquecer, né? O Flamengo ainda tá com um jogo a menos, ou seja, se o Cruzeiro vencer amanhã, o jogo acho que é contra o Fluminense, né? O Cruzeiro passa o Flamengo, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos, e o jogo é simplesmente contra o Sport, que é o saco de pancada do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que no Campeonato Brasileiro é o único campeonato que o Lanterna vai lá e ganha do líder, né? Não tô falando que isso vai acontecer com o Flamengo, mas se o Flamengo entrar com a mesma postura que entrou hoje contra o Sport, nem sei se o jogo é em casa ou se é fora, mas enfim, eu tô querendo dizer aqui, mesmo um jogo contra o Lanterna, que é o Sport, que é um time que tá perdendo de todo mundo, a chance do Flamengo ir lá fora e fazer uma partida horrorosa é grande, porque o Flamengo faz isso, é constante, é chato, irrita, enfim, espero que, e engraçado, o Flamengo perdeu o jogo contra o Bayern de Munique, e eu fiquei pensando assim, eu falei, caraca, nesse jogo contra o Bayern de Munique, os defeitos do Flamengo ficaram muito expostos. Você errar, se você forçar o Flamengo a errar, é muito fácil gerar um contra-ataque. É muito fácil fazer o Flamengo errar. O Bayern fez isso.
Em 3 ocasiões, né? Foram 3 erros e 3 gols. O Flamengo tinha errado 3 vezes contra o Santos, e o Santos não teve a capacidade de fazer um gol. Mas uma hora aconteceu. Então, se o Flamengo continuar errando essas jogadas, todo mundo vai começar a perceber. E eu pensava assim, o Felipe, nesse jogo contra o Bahia, ele viu quais são os problemas do time, com certeza ele viu, né? E agora ele vai resolver. Enfim, tá aí. E agora o defeito do Flamengo tá exposto, que é essa pressão. Essa pressão em cima do Flamengo tá sendo algo que tá meio escancarado, na minha opinião. Entendeu? Então, assim, eu acho que se um time tiver qualidade e for fazer uma pressão no Flamengo ali, consegue roubar a bola, gerar um contra-ataque e fazer um gol. Tá? Então, e o Flamengo, como tem essa incrível deficiência de fazer gol, apesar de ter o melhor ataque do campeonato, a quantidade de gol que o Flamengo não gera e quando gera oportunidade não converte é tão grande que era pro Flamengo ter muito mais gol. Era pro Flamengo já tá com mais de 30 gols no campeonato. Né? Pra mim é um saldo de gols também um pouco mais mascarado por causa de 2 goleadas, né? Teve todo o mérito de fazer as goleadas, mas a gente vê jogos como esse contra o Santos em que o Flamengo não consegue fazer porcaria nenhuma, tá? A única coisa de positivo desse jogo, na minha opinião, é ver que o Plata é um cara que realmente tem muito recurso. Tem uma bola que ele pega de primeira ali, que ele dá uma chapada de primeira, que o Brasão salva. E uns outros lances também que você vê assim que, apesar de ser meio maluquinho, ser meio afobado, meio voado, você vê que o Plata ele tem um toque diferente. Ele tem um toque mais refinado, ele é um bom jogador. E eu acho que quando conseguir, eu não sei se ele vai conseguir, né? Até porque ele não é mais uma criança, ele não é mais um garoto. Ele já tá numa fase, tá numa idade que ele tá ali perto do auge da carreira dele, né? Eu nem lembro quantos anos tem o Gonzalo Plata. Vou até dar uma olhada aqui, só pra... Gonzalo Plata tá com 24 anos. Então, quando 25, 26 ali é o auge do cara, né? Ele tem mais uns 3 anos aí pra bater esse auge dele. E, assim, ele é um cara do toque diferente. Ele tem qualidade, ele tem muita qualidade com a bola no pé, mas ele ainda é um pouco meio voado. Tá? Então, quando isso for corrigido nele, se é que dá pra ser corrigido ainda, ele vai vir aí a ser um grande jogador. Enfim, é o único ponto positivo que eu vejo dessa partida. Sinceramente. Tá bom? Então é isso, era só mais um desabafo mesmo, uma partida chata, né? Perdemos, claro, perder é sempre chato. Vamos aí pra 4ª ou 5ª derrota do Felipe, eu não lembro agora, acho que é a 5ª, né? Cruzeiro, Santos, Deportivo Táchira, Fluminense e Bayern de Munique. Não sei se eu conto o Bayern, porque conta, óbvio que conta, né? Enfim, era um jogo que todo mundo fala que o Flamengo jogou bem, jogou de igual, então conta como derrota também. Beleza? Então é isso. Deixa um like, se inscreve aí, ativa o sino se você gosta do trabalho que a gente tá fazendo aqui. Amanhã eu volto com mais notícias do Flamengo. Dormir, esquecer essa partida, pensar no próximo. Sem caça às bruxas, sem encher o saco de técnico, sem falar, botou isso, Felipe aquilo, porque tinha que pôr o Pedro. Não, o Pedro não tá em condição. É importante entender isso, tá bom? E é isso. Amanhã a gente tá aí, troca mais ideia. E tamo junto, rapaziada. Um abraço. E até amanhã. Falou. Valeu.